Bom, pessoal, vamos retomar a nossa aula 1, segunda parte da nossa primeira aula, onde a gente vai falar de representações gráficas, ou seja, algumas das principais formas visuais, formas gráficas de apresentar dados numéricos. O primeiro gráfico que a gente vai estudar é o histograma. O histograma é um dos gráficos mais comuns em análise de dados. Se trata de um gráfico de distribuição das frequências da variável. Nesse contexto aqui, frequência significa quantidade de vezes que alguma coisa ocorre. No caso aqui, que um valor ocorre ou um intervalo de valores, né? Quantas vezes ocorre aquele intervalo de valores. E a gente vai fazer esse estudo do histograma diretamente com esse exemplo aqui, onde a gente tem dados das alturas de um grupo de pessoas. Vamos entender o gráfico. No eixo horizontal, reparem, nós temos valores de alturas, que está em centímetros. No eixo vertical, temos valores de frequência, ou seja, quantas vezes ocorre cada um daqueles intervalos de alturas, né? Reparem que a gente separa os valores de alturas em intervalos, de modo que a gente vai ter por exemplo aqui, 6 ocorrências de alturas entre 165 e 168 centímetros. Valores entre 168 e 171 centímetros ocorreram 12 vezes. Nesse caso, eu coloquei os números das frequências no topo de cada barra para facilitar a leitura. Isso nem sempre acontece, normalmente a gente vai ter essa informação aqui no eixo vertical somente. E assim por diante. Então reparem que a gente vai ter a altura da barra proporcional à frequência daquele intervalo que está representado naquela barra. Então essa é a ideia. Então, para entender bem o que significa esse histograma aqui, vamos reconstruir a tabela de onde a gente tirou os dados para construir o gráfico. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma tabelinha aqui com os intervalos. Então, a gente tem um intervalo que vai de 165 até 168. E aí, reparem que eu fiz aqui ele fechado à esquerda e aberto à direita. Isso é um padrão, mas não é obrigatório. O importante é que o próprio gráfico deixe claro como que está sendo feita essa divisão. Um segundo intervalo do 168 fechado à esquerda até o 171 aberto à direita, e assim por diante, até o último valor. E agora vamos contar quantas ocorrências de cada intervalo. Nesse primeiro intervalo a gente tem 6 ocorrências, no segundo 12, no terceiro 16 e assim por diante. Se a gente quisesse fazer isso em termos da frequência relativa, poderíamos fazer também. O que significa frequência relativa? Quantas vezes ocorreu esse intervalo em relação ao total de ocorrências. Qual é o nosso total de ocorrências aqui? É a soma das frequências absolutas. Se a gente fizer essa soma, vocês vão calcular aqui um total de 80 valores de alturas que a gente tem nesse gráfico. Então, essa frequência relativa do primeiro intervalo significa o 6 dividido por 80, resulta em 0,75, ou 7,5%. O segundo intervalo tem uma frequência relativa de 0,15, ou seja, 15%. Então, essa informação de frequência relativa ela já dá para a gente uma sensibilidade a mais da relevância de cada intervalo em relação ao todo. O que mais que a gente consegue tirar de informação do histograma? Ele nos dá uma boa impressão visual desse conjunto de dados. A gente consegue ter uma ideia da forma da distribuição, da simetria dessa distribuição. Conseguimos também ter uma
uma impressão visual da posição central, que é uma característica importante do conjunto de dados. E também dispersão, né? Isso a gente consegue ver tudo isso nesse gráfico aqui. Uma pergunta que eu posso fazer para vocês, olhando para ele, onde parece ser a posição central desse conjunto de alturas? Reparem que a gente tem, o gráfico tem alguma simetria e a maior quantidade de ocorrências está aqui entre 174 e 177. Por essas características, daria para a gente estimar visualmente que a média vai estar por aqui. Né? Talvez mais para perto dos 174, porque a gente tem mais frequências aqui para a esquerda do que para perto do 177. Mas muito provavelmente a média vai estar dentro desse intervalo aqui. Visualmente a gente está obtendo isso. A gente consegue estimar uma amplitude entre 165, com certeza não temos nenhum valor inferior a esse. Não sabemos se esse é o menor de todos, mas a gente sabe que não tem nenhum valor inferior a esse. E o maior valor, com certeza, não passa de 189. Então a gente já tem uma ideia também da dispersão desse conjunto de dados. Né? A gente sabe que não vai passar de 24 centímetros. Correto? É possível calcular alguma coisa aqui? Calcular uma média, calcular um desvio padrão? É possível fazer um cálculo aproximado. Vamos fazer um cálculo aproximado da média com base nas informações que a gente tem aqui. Vamos abrir o nosso caderninho. Eu copiei aqui o histograma no nosso caderno. Então eu vou até ampliar ele aqui. E vamos calcular uma média aproximada, usando as informações que nós temos aqui. Reparem, a gente não sabe quais valores exatamente estão dentro desse intervalo. A gente sabe que que ocorreu 6 vezes. Então, vou anotar aqui média aproximada da amostra. A amostra, aqui eu quero dizer esses 80 valores de estaturas que a gente tem. Então, como eu ia dizendo, a gente não sabe exatamente que valores que estão aqui entre 165 e 168 e quantas vezes ocorre cada um, mas a gente sabe que nós sabemos que temos aproximadamente 6 valores ali dentro. Então a gente pega o meio, né? Vamos pegar a média desse intervalo aqui, que vai ser 166,5. Vamos dizer que a gente tem 6 vezes o valor 166,5. É uma média aproximada. E vamos fazendo isso sucessivamente para cada intervalo de classe. Vou pegar a média aqui. Nós sabemos que ocorreram, então, ou vamos aproximar que ocorreram 12 vezes o valor 169,5. E assim por diante, até o último intervalo de classe. Que vai ser 3 vezes 187,5. E tudo isso nós precisamos dividir pelo tamanho da amostra. No caso aqui é 80. Fazendo essa conta aqui, vocês vão concluir que a média é aproximadamente 175,35 centímetros.
conforme que bate, né? Bate com o valor que a gente tinha estimado visualmente. Então vejam que as coisas fazem sentido. A gente vai ver um roteiro para a construção do histograma, e aí nesse momento, quando vocês construírem o histograma por conta própria, que vocês vão realmente entender como é que funciona, vão ter as suas dúvidas, e a gente vai fazer isso numa atividade prática que vai ser passada em breve. Voltando aqui para os nossos gráficos, o segundo tipo de gráfico que nós vamos estudar aqui é o diagrama de caixa, ou box plot. Esse termo em inglês é bastante utilizado, então eu quis destacar esse termo aqui. Vamos voltar lá para o nosso caderninho? E está aqui um exemplo de um box plot. Vocês talvez já tenham visto um gráfico desse tipo na vida aí. Ele aparece também, tem o famoso candlestick, muito utilizado em mercado de ações. É um significado bastante parecido. Não exatamente igual, mas é parecido. O que o box plot nos traz? Cada uma dessas linhas aqui tem um significado. Essa linha central, mais espessa aqui, representa a mediana da amostra em questão. Essa linha aqui, a base da caixa, representa o primeiro quartil, ou o quartil inferior, aquele quartil 1. A tampa da caixa representa o terceiro quartil. E esses extremos aqui, esse extremo inferior, ele representa o menor valor da amostra. Eu vou anotar aqui o mínimo. Porém, não é o menor valor simplesmente, é o menor valor que não seja um outlier, ou seja, que não é um valor muito fora do que aquele conjunto, do comportamento daquele conjunto. Então, eu vou anotar aqui, mínimo não outlier. Já vamos ver um pouquinho mais formalmente o que é esse outlier. Analogamente, aqui a gente tem o maior valor, o máximo dessa amostra, não outlier. Uma medida tradicionalmente utilizada como um critério para outliers é essa medida aqui, ó, a distância entre o primeiro quartil e o terceiro é chamada de distância interquartis e é utilizado tradicionalmente como um critério para outliers. Então, vamos anotar aqui critério para outliers. Para o outlier superior, um dado, uma ocorrência, vai ser considerado um outlier superior se ele for maior do que o quartil, o valor dele, né? Se o valor dele for maior do que o valor do quartil superior, vamos anotar aqui o terceiro quartil. Se ele for maior do que o terceiro
quartil mais a distância interquartis. E para o lado inferior do conjunto de dados, um dado vai ser considerado outlier se o valor dele for menor do que o valor do primeiro quartil, menos a distância interquartis. Então é isso. E agora vamos olhar um exemplo com boxplot. Aqui nós temos um gráfico com um boxplot de 4 amostras de tempos de reação de 4 indivíduos num experimento. Então a gente consegue comparar o desempenho de 4 indivíduos. Aqui essa caixinha, o boxplot, esse primeiro representa o desempenho do indivíduo 1, o segundo aqui do indivíduo 2 e assim por diante. E reparem que a gente consegue comparar visualmente, bem rápido, de maneira bem prática, o desempenho de cada um desses indivíduos no experimento. A gente consegue ver quem teve uma posição central acima do outro, consegue ver quem teve maior dispersão, menor dispersão. Então aqui a gente repara que a dispersão dos dados do indivíduo 4 bastante inferior ao do indivíduo 2. O indivíduo 2 teve um valor de posição central um pouco acima, então mais lento. O indivíduo 3 aqui parece ter ido muito bem no experimento. Tem um tempo de reação menor, também com uma dispersão não tão grande. Isso tudo a gente consegue ver rapidamente comparando os gráficos de diagrama de caixa. Então essa é uma grande utilidade, é fazer essa comparação visual rápida entre amostras. E o último gráfico que nós vamos estudar nessa aula é o diagrama de série temporal. Como o próprio nome já sugere, ele vai plotar os dados ao longo do tempo. Então, os dados são apresentados ao longo do tempo. Isso é muito utilizado, por exemplo, em dados econômicos, quando a gente quer comparar o desempenho de certo indicador econômico com relação ao mês anterior, ou ao ano anterior, a um período anterior, e vai plotando isso ao longo do tempo. Aqui eu coloco como exemplo esse gráfico de variação percentual do PIB do Brasil. É uma variação por trimestres, desde 2008 até 2019, trimestre 3. Esses dados estão disponíveis na internet. É um exemplo típico de dado econômico que se utiliza esse gráfico de série temporal. A gente pode utilizar isso também num experimento qualquer, de uma medida de uma grandeza física, para analisar se aquela grandeza está sendo influenciada pelo tempo no experimento, né? De repente tem algum fator não controlado, está acontecendo um aquecimento ali que está influenciando a medida que a gente está fazendo e a gente não está percebendo. Isso vai ficar claro no gráfico. Então essa é a ideia do diagrama de série temporal, plotar os dados ao longo do tempo, para justamente a gente detectar o comportamento dessa variável ao longo do tempo, se tem algum comportamento com o tempo ou não. Ou fazer comparações entre períodos, esse tipo de coisa. Então é isso por enquanto. Nossa aula de análise exploratória de dados termina por aqui. Obrigado pela atenção. Até mais!